SBT, a cara do Brasil. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Pastor, por que você fala shalom àqueles que não conhecem a Jesus? Amados, alguns, eles conhecem de ouvir falar. Eu me refiro a isso porque alguns, eles não conhecem da forma de provar de Jesus. E alguns são contra este termo, provar de Deus, ouvir a voz de Deus. Sabe, nós não ouvimos Deus falar no nosso ouvido com a voz dele. Talvez nós não entenderíamos, talvez nós ficaríamos apavorados, talvez nós ficaríamos temerosos. Uma voz que seria como a voz de muitas águas, diz a palavra de Deus, que a voz dele, de Deus é assim. Mas pelo caminhar, pelo tempo de estar na presença de Deus, amados, é suscetível ouvir a voz de Deus como? Quando nós falamos ou declaramos isso de ouvir a voz de Deus, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós, amados, não com voz audível, mas em nosso espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ouvindo a sua direção, a sua vontade. E talvez algumas pessoas pensem, mas isso é coisas da cabeça do crente, do cristão, do evangélico, do católico. Isso não tem como acontecer isso. Amados, são experiências que somente você vai passar quando entender, quando conhecer a Cristo, quando conhecer a sua palavra, quando querer mais de Deus, quando estar mais intensamente na presença de Deus. E certamente isso testificará em vós. Aí você saberá do que nós estamos falando, de que forma, o porquê nós falamos isso. Amém? Então, você, quando eu falo aquele que também não conhece Jesus, é aquele que não tem experiências claras de convicção, de fé, que Jesus atribui a ele algumas coisas, que Jesus conduz, que Jesus ensina, que Jesus traz amor, traz compaixão, traz fidelidade, que Jesus faz tudo isso através do Espírito Santo. E eu quero ler um texto no Salmo 142, onde nós vamos ler do verso 1 ao 7, que fala de Davi, quando estava escondido numa caverna, a qual Saul entrou nesta caverna também, e em determinado momento Davi poderia tirar a vida de Saul, teve a liberdade porque ele estava no interior dessa caverna. Saul entrou por alguns instantes, para fazer, a palavra de Deus diz que era para ele aliviar o seu ventre, né? Entrou nesta caverna, mas não viu Davi, mas Davi viu Saul. E ali era uma grande oportunidade de Davi tirar a vida de Saul, que estava o perseguindo. Mas ele não fez isso, né? Ele simplesmente, o texto diz, onde mensura isso, fala que ele tirou um pedaço das suas vestes, né? Para que depois Saul entendesse que ele estava nas mãos do rei Davi no propósito de guerra, no propósito de morte, mas Davi entendia o princípio e que Deus estabeleceu ele como rei. Mesmo que Davi tivesse sido ungido rei, o reinado ainda estava sobre o comando de Saul. Portanto, Davi honrava o princípio estabelecido por Deus, o propósito estabelecido por Deus, e jamais ele tiraria a vida de Saul, porque somente Deus poderia estabelecer o seu reinado. E assim, nós vamos ler aqui o Salmo 142. Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores,
porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Glória a Deus. Amados, aqui Davi passava por uma situação difícil, uma situação intensa, e uma situação em que ele faz um clamor e ele faz uma petição a Deus de uma forma tremenda. Como nós, muitas vezes, amados, estamos cercados pelos nossos supostos inimigos, porque a palavra de Deus diz que os nossos inimigos não são carne nem sangue, não são homens e mulheres, não são pessoas. As pessoas que supostamente são tidas como nossos inimigos, como Davi cita aqui, são homens e mulheres sob o domínio de Satanás. Então é Satanás conduzindo a sua mente, a sua vontade, os seus desejos, e Satanás induzindo para que ele faça o mal para mim e para você, para que essas pessoas sejam pedra de tropeço, sejam pessoas que nos condenam, sejam pessoas que afirmam mentiras como se fossem verdades a nosso respeito, difamam a nossa vida, difamam o nosso nome, fazem coisas terríveis. Os nossos inimigos fazem planos para que nós morramos. Os nossos supostos inimigos fazem planos para que nós caiamos em tentação ou caiamos em ciladas propostas por eles, mas atribuídas por Satanás. Então nós precisamos entender, amados, que em determinado momento nós vamos estar próximos a ciladas, próximos à areia movediça, por mais que você não tenha visto. Mas sabe quando você se depara com um local que você está e começa a fazer coisas que não fluem, que não acontecem, que só acontecem coisas negativas, derrota, você está passando por uma situação extremamente difícil, como se estivesse numa areia movediça. Quanto mais você se move, mais esperneia, mais se movimenta, mais soterrado está. É como se passássemos por águas profundas sem saber nadar. É como se nós estivéssemos sucumbindo, porque eu não sei nadar, eu não sei boiar, então eu estou afundando. E eu estou agora engolindo água e não tenho mais fôlego. Sabe, alguns momentos da nossa trajetória de vida vai ser dessa forma. Alguns momentos nós não estamos em tempos de guerra bélica, com poder bélico no Brasil. Mas nós estamos em uma guerra espiritual, uma guerra de poderes, uma guerra de governo, uma guerra em que nunca se viu no país. E eu digo para você, amados, talvez você não tenha entendido isso. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual no Brasil, intensa por partidarismo, por políticos e por contendas em vários segmentos disso. Talvez você não entenda, mas se você parar para ver situações, para ver o cenário que nós estamos vivendo, e parar de ouvir as muitas vozes que tentam nos matar, nos afligir, nos derrubar. Davi estava vivendo isso no tempo dele, neste tempo exercido por ele, aqui. Agora na caverna, como um fugitivo, um homem ungido a rei, agora na caverna. É como nós olhamos para o cenário atual. Um homem, e eu não estou aqui falando de partidarismo, não sou partidário e nunca vou fazer esse segmento para promover alguém ou para estabelecer alguém, amados. Simplesmente eu estou para dizer a verdade. Nós estamos vendo o cenário brasileiro, um homem eleito pela população como os demais presidentes, sendo oprimido, sendo dilacerado pela mídia, sendo dilacerado por uma parte da população do Brasil e sendo lançado tantas aflições e tantos dardos desse homem como nós nunca vimos em outro presidente. Você entende isso? Ou você acha que isso é normal? Não é espiritual, é uma guerra espiritual travada para que o Brasil permaneça na derrota, para que o Brasil permaneça na iniquidade, para que o Brasil permaneça num país idólatra, num país que virou as costas para Deus, num país que entra em contenda por qualquer coisa, num país que oprime o pobre, num país que acaba com os menos favorecidos, para que os que têm, os mais favorecidos prevaleçam. Amados, nós estamos vivendo isso e nós não estamos querendo, alguns não estão querendo enxergar.
É algo espiritual acontecendo, como aconteceu no reinado do rei Davi, aqui como fugindo ainda do seu algoz, aqui como Saul, que foi ungido rei também, porque o povo pediu. Amados, nós olhamos para um cenário, olhamos para o Brasil, estamos vendo algo terrível acontecer, e você não está orando como servo de Deus, como homem e mulher de Deus. Orar pela nação brasileira, orar pelos governantes da nação, independentemente se você acha que está fazendo certo ou não, a nossa função é orar pela nação, orar pelos governantes da nação, amados. Entenda isso, amado. Eu não estou aqui como um pastor de defesa, eu estou aqui como um pastor falando a verdade. Você precisa orar, você precisa clamar. A palavra nos ensina isso, ou você nunca aprendeu. Amados, pessoas, líderes rebeldes fazendo alianças iníquas, alianças pervertidas. Amados, como Deus olha para isso? Amados, nós estamos brincando com a misericórdia, com o amor, com a compaixão de Deus e com a graça do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos brincando com liberalidade para coisas malignas. Amados, se nós deixássemos tudo, se ainda alguns que estão no governo liberassem tudo, imagine o que nós estaríamos vendo. As nossas crianças sendo pervertidas e dizendo que tudo é lícito quando não é. As nossas crianças sendo acusadas, sendo pervertidas, desde crianças imaturas que não têm ainda um pensamento próprio, ainda não têm a instrução adequada, amado. Como podem cartilhas miseráveis, cartilhas que informam que tudo é lícito, que crianças podem se tocar, que crianças podem ter relacionamentos, que crianças podem ter opção de escolha para tudo e para todas as coisas, que crianças, que adolescentes agora podem enfrentar pai e mãe, se os pais corrigirem eles podem levar essas pessoas à prisão. Amados, o que é isso? O que nós estamos vivendo? De que forma nós estamos vivendo num país que, quando Deus deu o fruto do amor de um relacionamento conjugal, filhos matando seus pais, quando a palavra de Deus diz, filho, honra os seus pais, o seu pai e sua mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. É o primeiro mandamento com promessa, e onde nós estamos, o que nós estamos vendo? Filhos, jovens, matando o pai por herança, amados. Pessoas se corrompendo, juízes se corrompendo, políticos se corrompendo, líderes espirituais se corrompendo. E como você acha que estão os olhos de Deus fitados na terra ou no Brasil? Cristãos que outrora zelavam pela palavra, que oravam agora se prostituindo. Cristãos que outrora oravam e buscavam a Deus agora em pedofilia. Amados, como você quer que Deus olhe para isso e se agrade e faça tudo o que nós queremos como um pagador de promessa? Ele não é um pagador de promessa, Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Santo de Israel, o digno de toda a honra e toda a glória. Agora, quando nós fazemos um clamor como este de Davi, amado, agora você olha para todo esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil, amados. Pessoas condenando, amados, pessoas se corrompendo. Amados, uma organização manipuladora, destruidora de princípios básicos da família, de princípios básicos de dar o alimento ao pobre, de dar saúde ao pobre, se corrompendo de uma forma tremenda no país todo, usurpando a pobreza, amados. Neste momento de extrema tristeza para a nação brasileira e para o mundo por esta situação do Covid, pessoas tendo recursos e usando para benefício próprio. Amados, como você quer que Deus olhe para isso, amado? Como você pode olhar para isso quando pessoas estão machucando seus joelhos, subindo escadarias e pedindo para santos, amado?
pedindo para alguns santos, pedindo para a imagem. Quando você olha agora o cenário brasileiro, onde muitos estão fazendo obras de macumbaria nesse exato momento, agora sacrificando animais, derramando sangue de animais para derrubar o presidente, para derrubar alguns governadores, para derrubar a nação brasileira, fazendo isso, amados. O presidente da nação foi esfaqueado para morrer, amado. Você entende isso que está acontecendo? Você consegue compreender essa dimensão dessa guerra espiritual que você não consegue ver, amado, o que está por trás de tudo isso? Amados, como você acha que Deus está olhando para nós como nação brasileira, como homens e mulheres que dizem que conhecem a Deus, que dizem que temem a Deus, que dizem, graças a Deus, mas se você não conhece, porque se você está contra as coisas do bem, contra as coisas que favorecem a nação brasileira, como pode conhecer a Deus, amado? Faça, por gentileza, uma autorreflexão do que você está vivendo, do que você está ouvindo. Exclua as outras vozes, as várias vozes, amados. Exclua da tua mente, do teu coração, as vozes de perversidade, as vozes de guerra, os rumores de guerra, os rumores de enfermidade para a tua morte. Amados, que intenção é essa? A mídia, amados, você não consegue assistir mais nada há 2 meses, a não ser Covid, a não ser mortes. Isso é para te influenciar para a morte, isso é para te condenar para a morte, não é evidência do que está realmente acontecendo. Porque se deturpou, amado. Amados, entenda que a tua esperança está em Deus, que a tua esperança vem do Senhor, o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Portanto, amados, que você e eu possamos clamar como Davi clamou e orar. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Portanto, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Onde está o teu refúgio, amado? Está em homens? Está em palavras de homem? Ou está em Deus? Se estiver em Deus, amados, descanse. Descanse. Confie nele. Se estiver em Deus, descanse. Mas se estiver no homem, a sua vida vai ser uma tribulação extrema até o fim, quando tudo isso passar. Até quando tudo isso passar. Você vai acordar nervoso, vai dormir nervoso, vai estar durante o dia oprimido e cheio de defeitos, cheio de sintomas de debilidade, sintomas de fraqueza, sintomas de derrota, é tudo isso. Agora, se você estiver em Deus, se o teu refúgio é Deus, certamente você descansará e terá a paz dele que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, amado, e que Deus te fortaleça para que compreenda que o Brasil está vivendo uma guerra espiritual. Não é uma guerra de poder bélico, não é uma guerra do exército, da polícia militar, civil, federal. É uma guerra espiritual que você precisa entender. Uma guerra travada para que tudo no Brasil volte à condenação, à corrupção e todas as coisas para o mal desta nação. Mas eu e você que cremos num Deus vivo, num Deus soberano, e nós sabemos em quem temos crido, nós vamos continuar orando e declarando, Senhor, nós esperamos em Ti. Reina sobre esta nação, reina sobre este lugar, e que o Senhor proteja aqueles que estão vivendo a verdade e dizendo a verdade. E que o Senhor proteja aqueles que estão proferindo a verdade, da Tua palavra, do Teu reino inabalável. Em nome de Jesus. Que você seja bênção, amado, na tua trajetória de vida. E que você clame ao Senhor. Sendo Ele o teu refúgio, você descansa em paz. Em nome de Jesus. Amém. SBT, a cara do Brasil.